Discover Houston, negative return. Nessa aula a gente vai fazer uma coisa um pouco interessante. No caso, a gente meio que volta naquela questão lá de tratamento de imagem que a gente fez no módulo anterior, que foi uma coisa que eu não me aprofundei tanto, mas que agora a gente vai se aprofundar. Que é o seguinte, essa imagem aqui, que é a imagem original da minha foto, quando eu fiz a alteração dela, vocês podem observar principalmente no fundo, que ele dá um borramento um pouco maior. Tá? A gente chama isso de efeitos de desfoque. Nesse caso, a gente vai ter alguns efeitos de desfoque aqui, mas o principal objetivo aqui é a criação de profundidade artificial. O que isso significa? Você vai criar uma profundidade artificial na sua imagem, sem parecer que aquilo é uma coisa assim, feita na manivela, sabe? Uma coisa feita com cuidado e tal, com esmero. Primeiro a gente pode ir lá na nossa imagem original e eu vou tirar aqui a visualização do nosso personagem para a gente observar o nosso fundo. Porque se a gente for comparar com a nossa imagem de referência, você observa que o fundo está quase sumindo aqui no meio de uma névoa, tal. A gente ainda vai entender isso na hora que a gente for colocar detalhes, for fazer aquela estruturação final, inclusive essas coisas aqui, ó. O que são essas coisas e, enfim, esses outros efeitos que estão aqui em cima. Mas, se você se focar no fundo, você observa que... Ixi, o trem encaixou aqui, não era para encaixar, não. Se você for observar o fundo, ele está com um certo desfoque aqui, ó. Não que a nossa imagem já não esteja, tá? Porque essa imagem que a gente pegou lá na internet, ela já veio com um certo desfoque aqui, mas ela ainda não está do jeito que a gente precisa. Primeiro que eu precisaria que essa imagem aparecesse um pouco mais, então no caso eu teria que subir ela um pouco mais aqui. Tá? Nesse caso eu vou ignorar a questão da forma como ela está lá, porque aquilo ali é só uma referência. Lembrando que quando a gente estiver estudando lá, referência, referência, execução e execução, você sempre vai executar com base na sua cabeça, no brief do seu cliente. Você nunca vai executar exatamente igual a sua referência, porque ela tem um contexto, ela tem uma outra ideia, ela tem... são outros 500. Então a gente precisa separar esse joio do trigo aí, ok? Nesse caso eu vou jogar até para cima um pouco mais aqui, ó, que é para poder dar o dinamismo que eu preciso. Eu preciso que realmente aqui pareça que tem uma coisa bem legal ali atrás ali, que não tem absolutamente nada a ver com uma mulher olhando para um astronauta. Mas tudo bem, tudo bem, tá? O que a gente vai fazer? Vamos duplicar aqui essa camada. Vamos rasterizar essa camada. Então você clica com o botão direito, Rasterize Layer. Você vai clicar de novo e você vai... Não, você não vai. Você vai agora arrastar aqui a nossa máscara para fora e vai aplicar. A gente aplicou a nossa máscara, agora a nossa imagem aqui está aplicada com a máscara, mas a gente já tem nosso backup de segurança aqui atrás. Ok? O que nós vamos fazer aí? Nós vamos vir em Filter. Aqui embaixo a gente vai em Blur. E aí a gente tem diversas possibilidades de blur aqui. Você tem o blur, o Gaussian Blur, que é o blur principal, tá? O Motion Blur, que é um blur de movimento, vocês vão entender isso ainda. E o Radial Blur, que é um outro tipo de blur, ok? E no caso aqui do Blur Gallery, a gente tem alguns tipos de blur que são focados principalmente em Tilt Shift e Iris Blur. Esses outros não é que eles não têm uso, tá? Mas eu não vou focar neles porque eles são mais redundantes. Alguns deles a gente nem vai chegar a utilizar assim durante anos no Photoshop. Nesse caso a gente vai utilizar principalmente o Gaussian Blur, que é o borramento gaussiano. Você clica aqui. No caso ele criou um Gaussian Blur meio intenso demais aqui, ó. A gente pode colocar em 5, porque no caso ele faz um borramento menor. Pode colocar em 3. Ele faz um borramento bem menor. Se a gente tira o preview, a gente percebe, ó, que já dá uma diferença boa aqui na imagem, certo? Só que não é esse o que a gente vai usar agora. A gente ainda vai usar ele, mas não agora. A gente dá uma sensação de movimento, inclusive seguindo aqui a ideia dessas linhas, que vai, inclusive, condizer com a ideia lá da nossa imagem original. A gente vai vir em Filter, Blur, Radial Blur. O Radial Blur seria o borramento radial. E aí você tem o borramento radial circular e o borramento, que no caso é o spin aqui, tá? O método, e o zoom, que no caso ele cria de fato um zoom aqui. A gente pode colocar aqui em 15. Nesse caso ele não tem a pré-visualização, mas aí você coloca em OK. E aí ele vai dar aqui pra gente um efeito de movimento. É como se você estivesse pegando a partir aqui do centro da imagem e criando um movimento, tá? Isso aqui é o que eles usam para fazer algumas ilusões de ótica, em que eles colocam umas imagens assim que ela parece que está se mexendo, mas não está se mexendo. É só um efeito de blur aqui. Quer ver um exemplo? Vou mostrar para vocês.
Aqui, ó, o exemplo para vocês, tá? Para ficar bem claro, não restar dúvidas. Isso aqui é um spin blur, ok? Que no caso ele vem a parte do centro aqui e vai gritando e dá esse efeito de movimento contínuo, tá? É um efeito visual bem legal. E nesse caso, diferentemente da nossa imagem original, a gente tem aqui, ó, tá? O nosso borramento em spin, que aí no caso agora ele deu de fato um movimento. Se eu entro com o personagem aqui, já dá uma diferença grande. Mas o objetivo da nossa imagem aqui é criar uma profundidade de campo artificial. Então a gente vai utilizando alguns dos blurs para poder ir trabalhando aqui em simultâneo. Vamos primeiro de tudo duplicar aqui a nossa camada, vamos apagar a nossa camada original e vamos criar agora uma linha de recorte aqui, ó, que é para a gente poder separar os planos. A gente tem quantos planos aqui? Ó? Vamos lembrar, a gente tem um plano, 2 planos, 3 planos, 4 planos. Isso significa o quê? Que você tem aqui um efeito paralaxe. O efeito paralaxe, para quem não sabe, é, vamos supor, você está andando de carro. Já reparou quando você está andando de carro? As árvores que estão mais perto, elas correm mais rápido. Se você tiver, por exemplo, uma montanha atrás, ela vai correr mais devagar que as árvores. E se você tiver algum outro objeto atrás ainda, se você tivesse lá uma serra, alguma outra coisa bem distante, que é no caso isso aqui, por exemplo, ele vai andar ainda mais devagar. Então o efeito paralaxe é isso. Quanto mais próximo você está de um objeto, mais rápido ele se movimenta de acordo com o seu movimento, tá? Isso aqui é uma questão de ótica, de ilusão de ótica, de física, não vamos entrar nesse assunto, mas eu acho que deu para entender. O efeito paralaxe é justamente por isso. Se a gente estivesse andando aqui, isso aqui estaria se movimentando mais rápido do que os outros planos. Beleza? Então vamos fazer aqui, vou adiantar o vídeo. Beleza, criei aqui o nosso recorte, Ctrl Shift I para poder inverter a seleção. E vou criar uma camada aqui, que no caso agora a camada está correspondendo a essa parte da frente. Essa parte da frente eu não vou mexer. Então eu vou continuar fazendo isso com os outros, para que eu consiga separar um do outro. Lembrando que eu preciso deixar sempre o que está embaixo, sempre aparecendo. Vocês vão entender isso aí, tá? Mas vamos agora fazer aqui a questão do segundo plano. Bacana, pessoal. Agora eu fiz aqui. E por que eu fiz seguindo essa ordem? Porque esse aqui, ele vai ter que estar necessariamente mostrando essas partes, porque no caso eu estou pegando a parte de baixo aqui, tá? É o que estaria, entre aspas, oculto. Então eu tenho esse, aí depois eu tenho esse, aí depois eu tenho esse, e aí depois eu tenho esse. E por que eu fiz isso? Porque agora a gente vai aplicar diferentes efeitos de blur aqui para a gente conseguir criar uma profundidade de campo. Se bem que a gente já tem uma profundidade de campo aqui, mas vamos supor que essa imagem não tivesse tantos planos, tivesse só um plano. Que é no caso desse aqui, por exemplo, tá? Eu consegui criar uma profundidade de campo maior, porque na verdade a minha lente da câmera já tirou com o blur aqui em volta, né? Nesse caso com desfoque atrás, mas no caso eu dei um desfoque um pouco maior para dar mais destaque ao elemento da frente, tá? Beleza, vamos começar com o último aqui. Primeiro a gente vai dar aqui um desfoque um pouco maior nele, então a gente vai vir em Filter, Blur, Gaussian Blur, vamos colocar aí, vamos colocar 10, pode ser 10. Desse da frente, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai colocar 5. Nesse aqui da frente, a gente vai colocar 3. Blur, Gaussian Blur. 3 não, 2. Coloca 2. E nesse da frente, diferentemente dos outros, a gente não vai colocar um Gaussian Blur, tá? A gente vai... Deixa eu só duplicar outra vez aqui. Não, mas esse vez já tá aplicado, peraí. Vou duplicar esse e tirar a máscara. Pra gente ter a comparação depois. Nesse, a gente vai utilizar aqueles Blur Gallery, que no caso agora seria o Iris Blur, que é o borramento por íris. Pode dar algum erro aqui, tá? Então, se caso der erro, a gente volta. O que ele faz, o Iris Blur? A Iris seria íris, ok? A gente tem aqui um ovo, por assim dizer, né? Uma elipse, onde a gente consegue aumentar e diminuir para a gente ir trabalhando aqui, ó, uma forma de aumentar o borramento por fora dele, tá? E quando a gente clica dentro dele, a gente tem aqui os controles, quanto mais próximo do centro, mais ele vai puxando o borramento para dentro, para conseguir dar uma esmaecida. E aqui eu consigo aumentar ou diminuir a quantidade de blur. Nesse caso, eu estou puxando a câmera super para cima para ela poder ficar como se estivesse aqui, ó, na altura da minha cabeça. Ou como se eu estivesse deitado aqui, onde a câmera está na altura do chão. Então ela está dando um borramento aqui em volta, aqui perto. No foco aqui da nossa imagem, ele está tirando o borramento, beleza?
E aí, lá no fundo, esse borramento ele vai aumentando gradualmente. É essa a ideia de aumentar a profundidade de campo. Se a gente pegar e comparar com a original, diferença. Dá uma diferença bem legal dependendo do tipo de efeito que a gente quer fazer dentro daquela imagem. Beleza que isso não tem tanto a ver ali com a nossa imagem original, mas caso a gente quisesse colocar um outro elemento, por exemplo, por trás aqui ó, da nossa personagem, a gente colocaria um blur específico nesse elemento de trás e um blur lá no fundo. E por que eu coloquei esses outros objetos aqui? Porque eu poderia também não ter colocado, tá? Mas eu precisava mostrar para vocês uma outra questão que envolve também a profundidade de campo. Porque a gente não precisa colocar a profundidade de campo apenas em objetos que estejam no fundo ou atrás do personagem. A gente também pode colocar objetos que estejam na frente. Tá? É muito comum a gente fazer isso aqui, ó. Eu trouxe aqui pra gente um material em 3D, que inclusive vai ficar disponível para os pequenos e gentis alunos lá do nosso treinamento. Apenas os alunos do treinamento têm acesso a isso aqui, tá? Porque a gente vai mudando a senha de tempos em tempos e fica lá disponível apenas para os alunos, ok? E a gente tem alguns materiais como esse, tem WhatsApp também, tem Facebook, enfim, tem vários elementos 3D. E, lógico, a PEC lá de arquivos de materiais, de fotos, de background, de PNG, tudo isso para vocês não terem do que se preocupar, como a gente falou lá na aula inicial. Bacana. A gente tem esse elemento aqui e eu conseguiria integrar ele aqui já. Ele já estaria bem integrado. Eu teria que tirar aqui, obviamente, o foguete, né? Mas o que a gente faz para poder conseguir dar uma profundidade de campo ainda maior? Porque aí você está colocando planos. Só que lembrando que a nossa câmera, e aí por isso que eu coloquei a câmera aqui, a câmera ela tem aquela questão da profundidade de campo. Se você tem uma coisa muito próxima, ela borra. Se você tem uma coisa no foco, ela fica normal, né? E se você tiver qualquer coisa atrás ali, ela borra também. Que é como funciona o nosso olho. Nosso olho é como se fosse uma lente. Se você colocar alguma coisa na frente aqui, ó, você vai perceber que essa coisa fica borrado enquanto o objeto do nosso foco, ele fica em foco, literalmente, né? Então o que a gente faz aqui? A gente tem esse objeto aqui, a gente vai vir em Filter, Blur, e agora a gente vai fazer o Motion Blur aqui. Que aí nesse caso, a gente diminui um pouco aqui, e você testa até um ponto em que você perceber que ficou legal. Acho que aqui é bom. Que aí nesse caso é como se esse objeto estivesse em movimento aqui. Eles usam muito isso para aquelas artes de redes sociais, para colocar no Instagram, no Facebook. E fica legal sim, tá? Dentro ali do conjunto, na hora que você coloca sanduíche, coloca fumaça, coloca aquele trilhão de coisas, que a gente vai ter mais aprofundamento ainda nesse sentido. Mas, basicamente, você tem aqui um objeto que está no nível de profundidade ainda maior. Ctrl T, a gente ainda vai ter uma aula de controles aqui, Flip Horizontal, diminuir isso aqui. Eu poderia deixar assim também, ficaria legal também, né? Vou aumentar esse filter, esse blur, motion blur aqui. Vai ficar um motion blur em cima do outro. Vai parecer que esse objeto está ainda mais na frente aqui. Tá? Não sei se eu vou manter, acho que não vou manter, porque senão a gente vai perder a essência do que a gente está buscando aqui, porque ainda vai ter outras coisas, até para não ficar poluído. Mas eu acho que deu para entender aqui, né? Profundidade de campo basicamente é isso. Você vai criar uma profundidade de campo artificial através das ferramentas de Blur e Motion Blur. Tá bom? E ainda serve para algumas outras coisas, a gente deve estar utilizando mais para frente, então vamos ficar atentos aí, que aí a gente vai catando e tudo isso vai sendo resumido aqui para que todas essas técnicas se somem e vocês consigam executar algumas coisas bem legais, tá bom? É isso aí, eu agradeço que você tenha assistido essa aula, até a próxima aula e tchau!